Paz esteja com todos, saudações a todos e a todas. Meditamos a palavra do Senhor, como nos foi transmitida pelo evangelista São João. Estamos lendo o capítulo 1 de São João, simplesmente lendo e meditando aquilo que vamos encontrando pela frente, depois de termos passado rapidamente pelos 12 primeiros capítulos que constituem a primeira parte do Evangelho de João. Terminado o prólogo, capítulo 1, versículo 1 a 18, entramos no testemunho de João Batista. João não é a luz, ele vem como testemunho da luz, e agora o evangelista então começa o relato do testemunho de João, anunciado já no prólogo, no versículo 19 do capítulo 1. Notem que estamos lendo o quarto evangelho, que pertence à comunidade joanina do evangelista São João. Os discípulos de João Batista formam a comunidade joanita. Fazemos essa distinção para saber. Os joanitas são a comunidade de João Batista. Os joaninos são a comunidade do quarto evangelho, do apóstolo e evangelista São João. Então, João Batista dá o seu testemunho. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. Uma observação, já agora de início, o quarto evangelho repete palavras, como é próprio das Escrituras. A gente estuda as palavras que se repetem para ver o significado delas. Aqui no quarto evangelho, São João repete a palavra, o vocábulo judeu, diversas vezes. Quando ele diz, por exemplo, este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. Quem são esses judeus? Ele fala de judeus como uma categoria de gente à parte. Os judeus enviam sacerdotes e levitas. Os sacerdotes e levitas também são judeus. Mas é uma maneira de João se referir, sobretudo, aos que têm autoridade, às autoridades judaicas. 72 ou 73 vezes ele vai repetir a palavra judeu. Esta é a primeira. Quando os judeus enviaram de Jerusalém, é a primeira vez que aparece a palavra judeu, que vai se repetir ao longo do Evangelho. Então, mandam sacerdotes e levitas para interrogarem João. Qual é o interrogatório? Quem és tu? Quem é você? João está fazendo o quê? Batizando e juntando gente. Quem é você? Eles são as autoridades de Jerusalém. Ele confessou e não negou e confessou. É bonita a frase. Confessou e não negou e confessou. Eu não sou o Cristo. Quer dizer, eu não sou o Messias, o ungido. Quem és então? És tu Elias? Por que Elias? Porque Elias deve voltar antes que chegue o Messias na tradição judaica. João, na realidade, é a figura de Elias, que precede a chegada do Messias. Não é reencarnação de Elias, por favor. É a figura de Elias que acontece na pessoa de João. Até o modo de se vestir de Elias é o modo de se vestir de João. Você é Elias? Ele disse, não sou. O Elias profeta? Não sou eu. Se é o Elias que deve voltar, não sou eu. Ele tem a função de Elias de precursor, mas não é o Elias. És o profeta, aquele do Deuteronômio que Moisés disse, Deus vai fazer surgir do meio de vocês um profeta semelhante a mim.
este um profeta semelhante a mim é o profeta por excelência, prometido por Deus e que deveria vir e que o povo esperava pelo texto do Deuteronômio, capítulo 18 de Deuteronômio, capítulo 15. Ele respondeu não. Não sou o Cristo, não sou Elias, não sou o profeta. Então, quem é você? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então, a resposta de João Batista, citando o profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou aquele mencionado pelo profeta Isaías, cuja voz clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Isaías vê alguém que no deserto diz: vamos preparar o caminho do Senhor. Isaías estava vendo o retorno dos exilados da Babilônia para a Terra Santa. No deserto era preciso preparar um caminho para o Senhor passar, o seu povo. Isaías vê o seu povo identificado com o Senhor e também um caminho para o Senhor encontrar o seu povo. Aqui, João aplica para si mesmo esta palavra e diz: eu vim preparar o caminho para o Senhor. Endireitem, tornem reto o caminho para o Senhor poder chegar. Alguns dos enviados eram fariseus. Lá em cima se disse que enviaram sacerdotes e levitas. Aqui se acrescenta: alguns eram fariseus. Então eles perguntaram: por que batizas? Você está batizando, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João, no seu testemunho: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não o conheceis. Lá o prólogo: ele veio para o que era o seu, os seus não o receberam, não sabiam que ele estava no meio deles. No meio de vós está alguém que não conheceis. Aquele que vem depois de mim, ele é o precursor, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália, que é superior a mim. Então esse é o testemunho de João, o primeiro testemunho. Eu batizo com água, simplesmente. Agora, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Isto se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, todo mundo entendia, cordeiro imolado no templo, sobretudo na Páscoa, para tirar o pecado do povo. João Evangelista, evidentemente, usa estas expressões de forma teológica, coloca essa expressão na boca de João Batista. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, o que tira de verdade o pecado do mundo. Porque o cordeiro do templo não é capaz de tirar o pecado do mundo. Este sim. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim porque existia antes de mim. Retorno ao prólogo. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba, vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza
com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus, aquele que Deus escolheu. Isaías 42. Então, João testemunha que ele teve a visão do Espírito que desceu sobre Jesus quando ele entrou nas águas para ser batizado e permaneceu. E afirma João, este é o eleito de Deus. Assim, o evangelista coloca na boca de João Batista um testemunho que identifica aquele que nós vamos encontrar ao longo do Evangelho, o Verbo encarnado.